Eu vou apresentar aqui a minha discussão em direito e macroeconomia, também colocando-a num contexto histórico que é, em parte, um contexto pessoal. Em 2006, como eu ia lhes dizendo, eu lecionei na GV o primeiro curso de Direito e Economia para uma graduação em Direito no Brasil. Eu me lembro de uma conversa com o professor Ari, que era o nosso diretor na época, muito vivamente, já fazem 15 anos, mas eu me lembro como se fosse hoje. Aliás, eu relato essa conversa no prefácio do meu livro Estudos em Direito e Economia. O professor Ari me chamou na sala dele, ali no 11º andar. Naquela época, ele dividia a sala, era uma sala grande, em vez das pequenas que tem hoje, ele dividia a sala com duas pessoas muito queridas também, que era o professor Paulo e o professor Angarita. E aí ele me perguntou o seguinte: mas Bruno, como é que você quer fazer para lecionar Direito e Economia? E aí eu, muito modestamente, né, falei: professor, quem sabe a gente coloca como uma disciplina optativa no 5º ano, vai que tem ali meia dúzia, né, que se interessam. E aí o professor Ari me falou: não, Bruno, é de pequeno que se torce o pepino. Eu me lembro que ele usou essa expressão. E aí ele falou: as matérias formativas têm que vir no começo. Então lá fui eu, no ano de 2006, lecionar Direito e Economia para os alunos que tinham, sei lá, 19, 18, 20 anos em geral. Sempre tem algum um pouquinho mais velho, mas em geral era essa idade do pessoal. E era uma ideia assim um pouco... Eu não sei se isso ainda é um pouco hoje heterodoxa, certamente em certo sentido ela é, mas era uma ideia fantasiosa, fantástica, né? Lecionar-se Direito e Economia numa graduação em Direito no Brasil. Hoje existe uma ideia de que isso é mais ou menos normal e é notável o desenvolvimento da disciplina no Brasil, propriamente a acolhida da disciplina no Brasil. Mas em 2006 era algo muito estranho, né? Os próprios alunos, às vezes, olhavam aquilo ali como uma coisa esquisita. Então, parte do meu esforço era de apresentar, enfim, os temas todos de uma maneira que fosse mais fácil de digerir, né? Mas o que eu lecionava em 2006? Eu lecionava o manual do meu orientador de doutorado, que foi o Robert Cooter, né? O manual escrito em conjunto com o Ulen. Qualquer um que tenha alguma familiaridade com a disciplina Direito e Economia conhece esse manual. Na época ele estava na 4ª edição, hoje em dia está na 6ª, né? Mas o que é este manual? O que é o manual? Eu acho que eu tenho ele aqui. Hoje é a 6ª edição, né? Este manualzinho aqui, que foi ficando gordinho, né? Na época ele nem era tão gordinho. O que é este livro? Eu acho que no seu sentido mais fundamental é uma aplicação de microeconomia a temas jurídicos e nada mais. Então, nós encontramos aí no livro uma porção de exemplos familiares. A economia da propriedade, a economia dos contratos, a economia da responsabilidade civil, a economia da criminalidade e nada mais. E a todos esses campos se aplica a teoria dos preços, os modelos de oferta e demanda e, de novo, nada mais. O que não é pouco, mas é essencialmente isto. E eu acho que esse livro aqui, que eu lhes apontei agora, ele enfoca o que talvez tenha sido o primeiro momento da Law and Economics, né? Que era a teoria dos preços aplicada, grosso modo, ao direito privado e à criminalidade. As gerações seguintes, porque ali está condensado, não é, o que fora desenvolvido até mais ou menos metade dos anos 80. E aí o livro vai sendo updated, né? Vai sendo atualizado. Mas é isso que temos lá, né? O que foi propriamente desenvolvido a partir dos anos 90 não está nesse manual. Business Organizations, né? Nós temos aqui a felicidade de ter uma expoente do assunto, que é a Mariana.
mas também o Peter Zester, que eu olhei aqui e muito gentilmente veio estar conosco esta manhã, né? O direito internacional, a economia de tudo, no fundo, né? E só existe um livro introdutório que abarca todo este temário, que é este gordinho aqui, mas é gordinho de verdade, que é um livro de 1000 e tantas páginas, né? Que é o Manual do Posner, que não é um manual, ele é um tratado, é a visão do Posner sobre todas essas coisas. O Posner é um gênio a quem eu nunca, mesmo que ele não me conheça, eu nunca perco a oportunidade de render homenagens, porque ele é muito inspirador. E eu já vou falar do Posner. Mas em 2006, então, voltando, né, que é o ano que eu comecei a dar aula aí na GV, se dizia muito que a Law and Economics havia, para usar uma expressão do Thomas Ullen, num paper muito interessante, matured into normal science, ou seja, o que for um exercício muito esquisito nos anos 60 e 70 havia se tornado algo normal, normal science. E, portanto, o grande desafio era tweak the models um pouquinho para lá e para cá, né? E testar empiricamente, econometricamente os modelos, como normal science, portanto, né? E olhando para trás, como eu lia o Ullen naquela ocasião, né, 2006, 2007, aquilo o Ullen apresentava como se fosse o fim do começo da Law and Economics, o fim do começo da Law and Economics. Mas olhando para trás, eu tenho minhas dúvidas se não era o começo do fim. Não o fim da Law and Economics em si, mas o fim do projeto de Law and Economics que está refletido de novo, perdão por ficar mostrando um monte de manualzinho, mas é só para ilustrar, o que está refletido... Ups, caindo os livros aqui. Ah, que bagunça. O que está refletido neste manual aqui, né, que é o do Coulter e Ullen. Por quê? Em parte, este é um manual que se limita a law and microeconomics, a direito e microeconomia, coisa que, curiosamente, o Posner já não faz mais. E isto porque os temas de macroeconomia, vejam bem, eles vão se tornando cada vez mais, eu diria, inescapáveis. E por quê? Por que é que a Law and Economics está se tornando... Nem sempre... O tema não é sempre abertamente refletido, às vezes a macroeconomia entra pela porta dos fundos, e aqui a discussão da Mariana de modularidade reflete esta ideia perfeitamente, não é? As considerações macroeconômicas entrando com outros nomes, não é? Muitas vezes sob a rubrica de eliminação da modularidade. Mas as considerações macroeconômicas vão entrando, sim, na discussão. E por quê? E para entender, nós temos que voltar de novo na história um pouquinho. E nós temos que falar de um ano decisivo, que é o ano de 2008. Porque no ano de 2008 nós tivemos uma hecatombe. Qual foi a hecatombe em 2008? Foi a quebra do sistema bancário no mundo inteiro, cujos efeitos nós estamos sentindo ainda hoje. Ainda hoje. E logo no começo, aqueles que conviviam comigo já há 10 anos atrás vão lembrar, e isto é verdade, logo no começo eu percebi muito rapidamente que a macroeconomia se tornaria cada vez mais relevante. E aí eu logo escrevi o meu primeiro artigo que tinha macroeconomics no título, que se chamava The Art of Law and Macroeconomics, que era uma tentativa inicial de refletir sobre o que poderia se tornar uma Law and Macroeconomics. O que é que estava acontecendo em 2000, a partir de 2008? No centro do debate da Law and Economics,
que são os Estados Unidos e a Europa, e principalmente os Estados Unidos, mudavam as principais questões. O mundo mudava e o acadêmico, ele não vive até o fim, ele vive numa torre de marfim, mas não até o fim. Então, as principais questões, as questões urgentes, as questões prementes iam mudando. As principais questões já não eram mais como haviam sido nos anos 80, a privatização, a regulação, os mecanismos de coordenação em mercado e assim por diante. No novo cenário, as principais questões eram, por exemplo, estabilidade de preços e estabilidade monetária, risco sistêmico, bailouts, bail-ins, política monetária não convencional, protecionismo, competição internacional entre países, desemprego e last but not least, e muito importante, o tema da desigualdade. E aqui eu preciso fazer um pequeno interstício, um pequeno interregno. Porque esses problemas ressurgiam nos Estados Unidos e na Europa e, portanto, evocavam a necessidade de intervenção estatal, de interrelacionamento entre mercados, e se apresentavam nos Estados Unidos e na Europa, especialmente nos Estados Unidos, em certa medida como algo novo, que remontava a problemas de muito antigamente, mas que a turma já tinha esquecido. Mas o interessante é o seguinte, para nós no Brasil, nenhuma dessas questões jamais havia deixado de ser muito importante. O que era mais ou menos perfunctório era a discussão do direito privado. Esse é o curioso. E aí, olhando para trás hoje, eu vejo uma coisa muito importante, que a agenda do campo acaba sendo muito marcada e mesmo ditada pelo centro. E neste particular, vejam bem, os estudos de direito e desenvolvimento estão corretíssimos. O projeto da FGV está corretíssimo, porque é preciso construir uma agenda doméstica. E é muito difícil encaixar uma agenda doméstica com a agenda internacional quando os problemas mais prementes são muito distintos. Mas isso é um detalhe. O fato é o seguinte, essa mudança, vamos chamá-la de circunstancial, de 2008, ela trouxe mudanças muito importantes na Law and Economics. E elas são muito variadas. E elas foram tratadas sob diversas rubricas. E a minha aproximação, vamos dizer assim, metodológica ou teórica a este conjunto de mudanças, a esta nova circunstância, que é algo original, mas muito pouquinho original, mas tem qualquer coisa de original, não é a primeira, mas é destacar a queda de prestígio dos modelos de First Best Economics. E, portanto, a recuperação do interesse por modelos second best. E, obviamente, que eu não sou o primeiro a falar em second best, nem no interesse pelo second best, mas eu sou um dos que bate na tecla de que isto é particularmente relevante no campo da Law and Economics. A premissa, o que é o modelo de first best? No Brasil, a gente costuma traduzir como primeiro melhor. O que é um modelo de first best? É aquele que parte, é um modelo de equilíbrio geral, portanto, é um modelo que diz algo sobre
toda a economia e que parte da seguinte ideia: uma nova regra que melhora a alocação em um único mercado específico nos garante, por conta da melhora da alocação naquele único mercado específico, que estará aumentando a eficiência alocativa em toda a economia. Vou repetir. Se eu melhoro, essa é a palavra técnica, melhoro a alocação em um único mercado, então isto me garante que eu estarei desde logo melhorando a alocação em toda a economia. Esse é o princípio da economia de First Best. Daí, portanto, o exercício conduzido naquele manual com o qual eu lecionei em 2006. Por exemplo, a economia dos contratos. Não é? Como é que nós analisamos temas de economia dos contratos em law and microeconomia? Né? Vamos pensar, a ideia mais fundamental é mais ou menos a seguinte: suponha que A vende para B. Não é? Tício vende para Caio. A vende para B. Então, se não há vícios do consentimento, erro, dolo, coação, simulação, etc., esta operação é Pareto eficiente. E por conta disso, e salvo por considerações muito específicas ligadas a externalidades, que são resolvidas no geral, com a discussão de temas ligados à validade dos contratos, digamos, à licitude do objeto, né? Portanto, a venda do mercado de drogas é ilegal porque se presume que, embora o vendedor e o comprador queiram comprar as drogas, há uma externalidade que se protrai para toda a sociedade, mas salvo por questões muito específicas, não é, que são resolvidas no geral com considerações sobre a validade do contrato, assume-se que a venda de Tício para Caio, não é, de A para B, é eficiente para a economia como um todo. Então, vou dizer de uma maneira muito simples, né? Melhorando a alocação entre A e B, eu presumo que há uma melhora na alocação do mercado como um todo. Ou seja, ao tornar o mercado que envolve A e B mais eficiente, toda a economia como um todo estará mais eficiente. Esta é a ideia fundamental da economia de primeiro melhor. É lógico que esta consideração que eu estou fazendo aqui sobre equilíbrio geral não vem explicitada nos manuais, nem nos modelos e nem nas fórmulas, às vezes nos modelos, mas não nas fórmulas, né? Nas fórmulas de direito e economia, vem apenas como pressuposto. São muito raros os autores que tenham o cuidado de mostrar que a melhoria de um equilíbrio parcial, isto é, a relação entre A e B, entre Tício e Caio, não necessariamente melhora a alocação na economia como um todo. Por exemplo, o artigo clássico do Posner e do Landis, né, de Posner e Landis, de 1987, sobre torts, tem uma nota de rodapé em que eles fazem exatamente esse ponto. Mas são muito raros os autores que, em algum momento, se preocupam em fazer explicitar este ponto. Não é? Bom, o que é um modelo de second best? O modelo de second best leva em consideração a inter-relação entre os mercados. Ou seja, se eu melhoro a alocação entre Tício e Caio, entre A e B, ainda assim, desde logo, nós nada podemos dizer sobre o equilíbrio geral, isto é, a alocação na economia sobre um todo. Na economia como um todo, perdão. Na economia como um todo. Né? A melhora de Pareto entre A e B pode tornar a economia como um todo tão eficiente quanto já estava, menos eficiente ou mais eficiente. Esse é o ponto de partida da economia de second best. Então, por exemplo, como é que eu ilustro essa questão no meu artigo Macroeconomic Analysis of Law versus Law and Economics? Perdão, versus Law and Macroeconomics.
que é um artigo que eu publiquei ano passado. Eu uso o seguinte exemplo. E, na verdade, eu uso esse exemplo porque ele me lembra de uma questão discutida em aula, né? Com esse livrinho aqui, na 4ª edição, que é o seguinte, naquele manualzinho lá, manualzinho não, manualzão, um brilhante manual, né? Naquele manual a gente pergunta assim aos alunos, né? Quando é que as partes deixarão lacunas no contrato? Essa é a discussão de contratos incompletos, não é clássica. Quando é que as partes deixarão uma lacuna num contrato? Ué, quando o valor gerado pela melhora na alocação de riscos for menor do que os custos de transação. Se os custos para alocar um risco forem superiores ao valor gerado, isso é, a expectativa, né? É uma questão de custo esperado, mas enfim, o valor gerado pela melhora na alocação, haverá uma lacuna. É mais ou menos dizer uma coisa muito simples, ninguém queima dinheiro. Tá bom. Mas por que a gente pensa desse jeito? Porque a gente presume simplesmente que os custos de transação são uma perda líquida para as partes e para a sociedade como um todo. Acontece que os custos de transação podem ser a renda do advogado, os impostos do governo e assim por diante. Então, quando a gente considera este efeito dos custos de transação sobre outros mercados, a discussão sobre as lacunas contratuais pode mudar, porque os ganhos dos terceiros e das outras partes com quem estes terceiros se relacionam, se nós levarmos em consideração temas como a velocidade da circulação monetária, não é? Podem superar os custos de transação para as partes do contrato, aqueles ali entre Caio e Tício. Essa é a abordagem second best. Ela é uma abordagem que está umbilicalmente ligada ao pensamento macroeconômico e que tem sido um dos pontos de partida para se pensar o campo. Mas como eu vejo que eu já falei por 25 minutos, eu vou parar por aqui para não exceder o tempo indicado pelo Sérgio. Muito obrigado a todos.